Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Carl Sagan. Hoje, vamos fazer uma pequena viagem pelo cosmos. Ao todo, vamos percorrer 7,9 bilhões de quilômetros, praticamente 8 bilhões de quilômetros com a sonda Cassini-Huygens. Vamos até Saturno, sexto planeta a partir do Sol. Do nosso mundo até lá, a distância pode variar entre 1,2 e 1,6 bilhões de quilômetros, por causa das órbitas da Terra e Saturno ao redor do Sol. Eu sou Dayana Ribeiro e esse é o canal Contos do Mundo Real. Aproveita que está no início do vídeo e já deixa o seu like. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. Mas percorreremos mais de 3 bilhões de quilômetros, pois para chegar a Saturno, Cassini precisou fazer sobrevoos ao redor de 3 planetas para pegar impulsos gravitacionais. Ela foi lançada pelo foguete Titan 4B, poderoso o suficiente para atingir a velocidade de escape da gravidade da Terra, que é de 11,2 km por segundo, 40.320 km por hora, mais rápido que a velocidade necessária para romper a barreira do som, que é de 340 metros por segundo, 1.224 km por hora. Quando Cassini entrou em órbita de estacionamento ao redor da Terra e ocupou uma posição exata, um foguete acoplado a ela, o Centauro, a impulsionou em direção a Vênus para pegar o primeiro impulso gravitacional. Ela fez 2 sobrevoos ao redor de Vênus, depois foi impulsionada para a Terra e fez um sobrevoo ao redor do nosso planeta. E novamente foi impulsionada, dessa vez em direção a Júpiter, e fez um sobrevoo ao redor do planeta antes de seguir para Saturno. Com essa trajetória, Cassini-Huygens usou a força gravitacional dos planetas como propulsão para acelerar sua velocidade e economizar combustível. Também por ser muito pesada, ela não poderia ser lançada diretamente para Saturno. Sua massa era de 5.650 kg. Depois de seu lançamento ter sido adiado por 2 vezes por causa de problemas técnicos, a Cassini-Huygens foi lançada ao espaço em 15 de outubro de 1997, da Estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, na Flórida. O orbitador da NASA, Cassini, levava consigo um gerador de energia abastecido por 32,7 kg de plutônio 238, um isótopo radioativo do plutônio com meia-vida de 87,7 anos. O calor liberado pela radiação do plutônio 238 era transformado em energia elétrica para abastecer a nave. A Cassini também levava uma antena para transmissão de dados fornecida pela Agência Espacial Italiana e a sonda lunar Huygens, da Agência Espacial Europeia, entre outros instrumentos. A Cassini viajava com 370 quilos de instrumentos científicos, com o objetivo de explorar o sistema de Saturno, descobrir certos mistérios acerca desse planeta, seus anéis e suas luas. A ideia da missão Cassini-Huygens surgiu nos anos 80, depois de as sondas Voyager 2 e Voyager 1 terem sido lançadas, exatamente nessa ordem, ao espaço, ainda nos anos 70. O nome Cassini foi dado em homenagem a 2 astrônomos, o italiano Giovanni Domenico Cassini, ou Jean Dominique Cassini, como ficou conhecido após ganhar a cidadania francesa. No século XVII, Cassini fez as primeiras descobertas sobre Saturno e algumas delas foram luas, estruturas tridimensionais sobre os anéis, uma tempestade gigantesca que perdurou por quase um ano e uma das brechas entre os anéis, que ficou conhecida como Divisão de Cassini. O outro astrônomo homenageado foi o neerlandês Christian Huygens, que ainda no século XVII descobriu Titã, a maior lua de Saturno. Huygens também explicou que os anéis do astro, observados pela primeira vez em 1610 por Galileu Galilei, quando ele descobriu Saturno, formavam um disco de matéria separado do planeta, em torno de seu equador. Antes, os astrônomos, inclusive Galileu, acreditavam que os anéis
eram apêndices de Saturno. A homenagem a esses dois astrônomos foi muito justa, você não acha? Cassini entrou na órbita de Saturno em 30 de junho de 2004. A essa altura, já tinha viajado por 7 anos. Você pode até achar que isso é muito tempo, mas se pensar nas distâncias cósmicas, verá que na verdade foi uma viagem curta. Saturno é nosso vizinho. Assim que Cassini chegou ao seu destino, começou a coletar dados dos anéis, das luas e do gigante gasoso que possui 95 massas terrestres. Saturno possui 7 grupos de anéis principais, numerados na ordem em que foram descobertos. Do interior para o exterior, encontram-se os anéis D, C, B, A, F, G e E. A origem da maioria dos anéis ainda é incerta. Alguns cientistas acham que eles podem ter surgido há 4,5 bilhões de anos, quando Saturno se formou. Para os cientistas da missão Cassini-Huygens, eles podem ser destroços de luas que se chocaram. O disco ao redor de Saturno é composto por partículas de tamanhos variados de gelo, poeira e rochas. Algumas estruturas são muito pequenas, outras podem chegar a no máximo 5 km de espessura. A Cassini confirmou que o disco achatado pela gravidade possui estruturas tridimensionais e tem 300 mil quilômetros de extensão. Cassini observou em Saturno uma tempestade gigantesca com 32 mil quilômetros de largura e extensão de 100 quilômetros, com formato de hexágono. Ela já havia sido observada nos anos 80 pelas sondas Voyager. Essa não foi a única tempestade observada por Cassini em Saturno, mas sabe-se que ela acontece uma vez a cada ano saturnino. E se você não sabe, um ano saturnino tem 29,42 anos terrestres de duração. Um dia por lá tem duração de 10 horas e 39 minutos. Isso quer dizer que ele demora muito para dar uma volta completa ao redor do Sol, o que conhecemos como movimento de translação. Porém, ele gira muito rápido ao redor de seu próprio eixo. Esse é o movimento de rotação. Saturno tem 82 luas, até este momento. 20 delas foram descobertas recentemente, em 2019. Mas a Cassini também encontrou várias luas e fez importantes descobertas sobre algumas delas, inclusive sobre Encélado e Titã, que já haviam sido detectadas muito antes de Cassini-Huygens ter sido lançada ao espaço. Encélado. Ao observarem uma deformidade no campo magnético de Saturno, os cientistas perceberam que a causa era Encélado, uma lua muito pequena, 504,2 km de diâmetro, porém a sexta maior lua do gigante gasoso. Descoberta em 1789 pelo astrônomo inglês William Herschel. Quando os cientistas colocaram Cassini próximo à Lua, puderam ver que um material brilhante era expelido de seu polo sul. Eram géiseres, expelindo para o espaço água e partículas de gelo. Acredita-se que há uma fonte geotérmica no polo sul dessa lua branca e gelada, que possui abismos e cadeias montanhosas. A fonte de água provavelmente tem como origem um mar ou oceano abaixo da crosta de gelo. A fonte de calor provavelmente derrete a água lançada ao espaço. Cassini descobriu que as partículas de gelo que formam o anel E de Saturno são provenientes desse material expelido por Encélado, que inclusive contém hidrogênio, metano, nitrogênio, amônia, dióxido de carbono, oxigênio. Esse material contém matéria orgânica, possivelmente contém fósforo e enxofre. Em nosso planeta, fontes hidrotermais abrigam vida microbiana, seres que podem sobreviver sem a incidência da luz do Sol. Há suspeitas de que por aqui a vida tenha começado a se desenvolver em fontes hidrotermais no fundo do mar. Com isso, vemos que Encélado possui condições necessárias para abrigar
vida. Em 25 de dezembro de 2004, a sonda Huygens se desacoplou de Cassini e, abastecida por baterias químicas, seguiu viagem rumo a Titã, a maior lua de Saturno, com 5.149,2 quilômetros de diâmetro. Em 14 de janeiro de 2005, a sonda ultrapassou a espessa e alaranjada atmosfera de Titã. Ao se aproximar da superfície, a sonda já pôde enviar para a Terra imagens de colinas brilhantes e canais escuros, paisagens semelhantes a alguns lugares do nosso mundo. Huygens pousou em um local com rochas, talvez fossem pedras de gelo, um local que no passado pode ter sido um rio. Ela continuou enviando imagens até congelar e parar de funcionar. A missão Cassini-Huygens detectou lagos e mares de hidrocarbonetos, como metano, etano e propano no polo norte de Titã. A temperatura por lá é muito baixa, tão baixa que faz com que os hidrocarbonetos se comportem como líquido e a água adquira a dureza de rochas como o granito. Em Titã, há vulcões, onde a lava é composta por amônia e água derretida a menos 100 graus Celsius. A lava é congelante, ao contrário da encontrada nos vulcões da Terra. O polo sul de Titã aparentemente é seco. No equador dessa lua encontram-se desertos com dunas escuras compostas por materiais orgânicos. Alguns cientistas acreditam que pode haver vida em Titã. Se isso for verdade, lá a vida está se sustentando no que nós seres humanos consideramos condições extremas. Este é um mundo surreal, porém fascinante. O grande finale. Com o enfraquecimento da energia que o plutônio 238 gerava para abastecer a Cassini, a NASA decidiu jogá-la na atmosfera de Saturno em 15 de setembro de 2017. Na atmosfera, ela incinerou, se desintegrou por completo na descida. A essa última trajetória de Cassini, a NASA deu o nome de Gran Finale. Se ela não tivesse sido destruída, quando finalmente o combustível acabasse, ficaria orbitando o sistema de Saturno, poderia acabar sendo capturada pela gravidade de uma das luas onde possivelmente há vida, Encélado e Titã, e ao chocar-se com uma delas, certamente causaria contaminação. Antes que isso acontecesse, os cientistas responsáveis pela missão decidiram sacrificá-la. E antes de se desintegrar, Cassini fez importantes descobertas. Ela mostrou que choviam toneladas de partículas orgânicas do anel D em Saturno. O anel D é o mais próximo ao planeta. A missão Cassini-Huygens foi a que coletou dados mais significantes sobre o sistema de Saturno. Estudar o sistema desse planeta é importante para entendermos a formação do sistema solar, a formação do nosso planeta, entendermos como a vida se desenvolveu aqui, analisando a possibilidade de vida em outro mundo. Eu particularmente acredito que não somos os únicos seres vivos habitando o cosmos. Cassini-Huygens foi um marco para a ciência. Foi um projeto da NASA e da ESA, mas ao todo 17 nações colaboraram com a missão. Foram gastos mais de 3 bilhões de dólares. O orbitador Cassini passou 13 anos e 76 dias orbitando o sistema de Saturno, em uma missão que durou praticamente 20 anos. Agora eu quero saber o que você achou sobre esse assunto. Escreve aí nos comentários. Obrigada por ter assistido e até a próxima viagem, que pode ser interplanetária ou não. Afinal, existem muitas coisas a serem exploradas neste universo.